Muito boa noite para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Upgrade para você. Será que Fábio Carille vai deixar o Corinthians? Gianluigi Buffon anunciou hoje que vai parar de jogar na Juve. E o título do Atlético de Madrid ontem na Liga Europa. Então, venha conosco, fique ligado aqui na Rádio Futebol Clube. Você que é apaixonado por esportes, assim como nós, está no ar mais uma edição do Upgrade. Hoje, quinta-feira, 17 de maio de 2018, logo mais, a partir das 21h20, tem Corinthians e Deportivo Lara e Corinthians, Libertadores da América. O Corinthians precisa vencer para se classificar de forma antecipada, para não ficar no sufoco na sequência da competição. Hoje estaríamos aqui falando do time, que o Carille mais uma vez vai repetir a mesma formação, com o Pedrinho sendo mantido pela terceira vez consecutiva, o gramado lá que é meio fofo tal, quer dizer, estaríamos aqui tranquilamente falando, projetando o que o Corinthians poderia fazer em campo diante do Deportivo Lara. Porém, mais ou menos na hora do almoço aqui no horário brasileiro, surgiu a informação que o Al Hilal da Arábia Saudita teria feito uma proposta irrecusável para o procurador, o empresário do Carille, que é o Paulo Pitombeira. Não só para o Carille, mas também para o staff dele. Algo em torno de R$1 milhão por mês por um contrato de 2 anos, ou seja, ele ganharia 24 milhões de reais em 2 anos lá na Arábia. Junto com o nome do Carille está também o nome do Jorge Jesus, que está de saída do Sporting, né? Porque o Ramon Dias, que estava comandando a equipe árabe, acabou sendo demitido em fevereiro. Então, é aquela história, se esses números forem realmente verdadeiros, o Carille tem que ir embora ontem, né, Salgueiro? Boa noite. Fala, Carlos Lima, boa noite, um abraço a você, um amigo apaixonado por esporte, sem dúvida nenhuma, ele tem que ir sim, esses números equivalem, inclusive, me lembrou assim que você citou, os números a cifras pagas de multa rescisória para o Luxemburgo quando ele foi demitido na China. São cifras realmente que fogem totalmente da realidade do futebol brasileiro. Quando clubes como o Al Hilal fazem proposta, Lima, é proposta irrecusável mesmo. Então, se for verdade, a gente parte do princípio que ninguém é moleque nessa situação, e é verdade, eu acho que ele já foi. Agora, resta saber, também tem uma especulação dizendo aí que, inclusive, além do seu staff, que trabalha junto com o Carille, a proposta se estenderia também para o Rodriguinho. Aí já começa também a complicar ainda mais, porque daí tira um jogador-chave do Corinthians, né? Se isso acontecer, aí o Corinthians pode esquecer a temporada, pelo menos em tese, né? Se bem que quando o Tite saiu do Corinthians também, muita gente fala, agora acabou, agora não vai ganhar mais nada, não sei o quê. Aí, né, andou dando cabeçada lá com Cristóvão Borges, com Oswaldo Oliveira, até o Carille assumir. Aí o Carille recolocou o trem nos trilhos, né? Eu acho, se ele também não sair, né, não sei até onde vai essa proposta aí do time árabe, que o substituto natural do Carille, no caso de uma saída, seria o Osmar Loss, que teve um trabalho muito bom nas equipes de base do Corinthians e que vem com o Carille nessa sequência vitoriosa. O Carille sempre deixou claro que ele, Carille, sempre se preocupou mais com o lado defensivo, quando tem os treinos lá fechados, que ele posiciona o time, ele se preocupa com a defesa, e do meio para frente é com o Osmar Loss. Então, quer dizer, os dois se conhecem muito bem, um sabe da filosofia do outro. Agora, precisa ver se não vão levar o Osmar também, né, Salgueiro? É verdade, né? Que daí seria mais um duro golpe, né? É impressionante como o Corinthians, depois do último título com o Tite, acabou sofrendo um desmanche daquela vez pro futebol chinês, e agora pode sofrer aí mais um novo desmanche, teoricamente, ou principalmente perder o seu comandante e um jogador em especial aí que é mais ou menos a alma do meio campo do Corinthians. Mas enfim, é especulação. Eu acho que se for realmente
esses valores, ele tem que, mesmo a gente tem que entender que o futebol brasileiro não dá credibilidade alguma para nenhum profissional. E outra, né? São cifras que vão realmente significar a independência financeira do Carille e de algumas gerações da sua família, né? Então não tem porquê, não podemos ser hipócritas e adotar outro discurso aqui, senão desejar boa sorte para ele, e aí o Corinthians vai ter que se virar aqui, né? É verdade. Até que ponto esse tipo de notícia, no dia de um jogo importante como o de hoje, pode mexer com o emocional do time a ponto dele não render em campo? Eu acho que mexe bastante, viu, Limar? Eu acho que mexe bastante porque o grupo do Corinthians é um grupo muito bom, né? É um grupo que se dá muito bem e tem o seu cabeça, o Carille, né? Carille é um cara que trabalhou muito bem a cabeça do menino Mantuan, no momento que ele estava muito desacreditado, errando, falhando individualmente, e aí ele cresceu na lateral do Corinthians graças à força do Carille, ao apoio do treinador. O Carille dá força e é ponto de apoio para outros jogadores, então a partir do momento que você sente que você vai perder o cara, aquela lua de mel dá uma estremecida. Então, todos nós somos profissionais de alguma área e a gente, quando perde mais ou menos o foco, a gente perde uma referência, assim, a gente sente, né? Então é complicado deixar estourar nesse dia em que o Corinthians joga realmente sua sorte na Libertadores, aí precisando de um resultado para classificar, porque se perder ou empatar dependendo dos resultados, pode complicar demais para a próxima rodada. Eu acho que, sinceramente, deveriam ter segurado um pouquinho. Acho que veio em má hora essa notícia. Só nos resta aguardar. A única coisa que ficou no ar, assim, que eu não entendi muito bem, né? Para quem eles fizeram a proposta primeiro? Ou com quem eles estão negociando primeiro? Com o Carille ou com o Jorge Jesus? Né? Sei lá. Existe um interesse nos dois, tá bom, mas com certeza desses dois, alguém vai ser chamado primeiro, né? Para conversar lá, e se não acerta, aí você conversa com outro. Porque de repente, se a primeira opção for o Jorge Jesus e ele aceitar a proposta do Al Hilal, aí o cara ele não vai. Então, isso aí ficou meio no ar, né, Salgueiro? Ficou meio no ar, né? E resta saber aí também o cara ele chegar via empresário e pedir uma definição para ele não perder o foco também no Corinthians, né? Que é aquela coisa também, viu, Lima? Não só mexe com os jogadores, mexe com a torcida também. Se o Corinthians dá um azar de repente essa proposta não vingar e o Corinthians perder 2, 3 jogos aí, a torcida se volta contra o Carille. A gente sabe que o negócio, a relação é passional, a relação é de amor e ódio, então o Carille tem que resolver isso rápido. Eu faço as malas e vou embora, ou se for esperar, ele fala que eu não negocio mais, porque o negócio tem que ser rápido, não pode não, porque senão pode complicar a relação aqui. Com certeza, eu não tenho a menor dúvida disso. Ou resolve, ou então, né, deixa o Corinthians seguir a vida dele. Mas que a cabeça da rapaziada deve estar a mil, eu não tenho a menor dúvida, né? Cássio no gol, Mantuan, Balbuena, Henrique, Sid Clay, Gabriel e Maicon, Pedrinho, Rodriguinho, Jadson e Romero. É o que o Corinthians tem de melhor nesse momento, Salgueiro? É o que tem de melhor, é o que vem rendendo, né, Lima, em campo, vem rendendo bem, vem mostrando um bom futebol, deu uma resposta positiva contra o Palmeiras, enfim, é uma base boa, é uma base que o Carille aposta e que ele está realmente apostando nesse jogo aí, que é decisivo para o Corinthians, tem tudo para fazer um bom jogo, né, Lima? Com confiança em alta, porque uma vitória contra o Palmeiras deixa qualquer time realmente, principalmente do rival, o Palmeiras, deixa qualquer time em êxtase e com a personalidade em dia. Muito bem, vamos então virar a página. E ele está dizendo adeus à velha senhora. Gianluigi Buffon, 40 anos, 655 jogos, 19 títulos conquistados. O goleiro mais caro da história, porque quando ele saiu do Parma para a Juventus, ele custou 53 milhões de euros. Em termos de goleiro, foi a maior transação do futebol mundial.
e ele anunciou hoje que a partida de sábado contra o Verona será a sua última como goleiro da Juve. Ele vai continuar a sua carreira, evidentemente, não falou, não disse aonde, vai ter proposta, é claro, né? Só não quer jogar na Itália para não ter que enfrentar a Juventus, aquela coisa toda, mas com certeza o Buffon ainda vai desfilar a sua categoria, a sua experiência, 40 anos para goleiro, no nível físico que o futebol é jogado hoje, eu acho que ele ainda teria aí fácil, mais uns 2, 3 anos de contrato e poderia exibir toda a sua categoria. Vamos ouvir um pouquinho do que disse o Buffon quando anunciou essa despedida. Sono veramente orgoglioso, ecco, fino a 40 anni, fino a sabato, di aver potuto, penso, esprimere non dico il mio meglio, però di aver espresso in campo sempre delle prestazioni all'altezza del mio nome, all'altezza del nome della Juventus. Ele diz que se sente extremamente honrado, né, por estar fazendo 40 anos e poder se despedir no sábado com a camisa da Juventus, que ele sempre fez o melhor dele, mas o mais importante, na opinião dele, é que ele sempre fez o possível e sabe que esteve à altura daquilo que a Juventus merecia. Ele sempre jogou um futebol à altura do que a história da Juventus sempre mereceu. E esse é um romance que jamais acabará, né, Salgueiro? Eu não tenho dúvida que quando ele parar de jogar definitivamente, ele vai acabar sendo dirigente. Alguma coisa na Juventus, eu acho que o Buffon ainda será no futuro. Mas por enquanto ele ainda tem um pouquinho de bola para jogar, não tem não? Ah, tem sim, né, Lima? Ele é um dos últimos moicanos aí, né? Mais ou menos um Rogério Ceni do São Paulo, com grande história na Juventus. Um cara realmente que joga colocando o profissional acima de tudo, né? Por isso que a gente sabe que ele tem mais alguns anos, se ele quiser aí, porque realmente é um cara focado, é um cara centrado, extremamente profissional. Se não tiver mercado na Itália, vai ter mercado nos Estados Unidos, que é um mercado que se abre para jogadores um pouco mais veteranos, né? Que bom seria se a gente pudesse ter ele, pelo menos jogando um ano aqui no Brasil, já imaginou que coisa boa? Nossa, seria lindo. Aí você pode me corrigir se eu estiver errado. Quando você falou que com 40 anos ainda para goleiro dá para jogar, o Dino Zoff em 82 jogou com 40 anos a Copa do Mundo da Itália, né? Sim, exatamente. E que Copa que ele fez, hein, Lima? Não lembra dessas coisas, Salgueiro. Pula essa, vai, vamos, continua. Andiamo, vai. Então é isso. Então eu concordo com você. Eu acho que assim, se parar mesmo de jogar, ele com certeza ele vai ter um cargo na Juventus, com toda certeza, porque ele é um cara que tem uma história muito identificado com o clube. Ainda bem, né? Sorte da Juventus e sorte do futebol também. Quem gosta do futebol, gosta do Buffon, né, Lima? Olha só isso aqui, ó. Nesses 655 jogos com a camisa da Juve, ele tomou 518 gols. Só que de 655, em 310, ou seja, quase metade dos jogos, ele não tomou gol nenhum. É uma coisa... Não, é brincadeira, né? É um negócio de louco, né? E eu só lamento que a Itália não tenha se classificado para a Copa, porque o Buffon, ele entraria para a história como o maior jogador de Copas de todos os tempos. Com 5 Copas, ele tem mais 2 junto com ele. E se a Itália tivesse passado, né, e se classificado, aí não teria para ninguém. Ele, Buffon, seria o maior jogador de Copas. E o único título que ele não ganhou na carreira foi o da Champions League, né, porque ele foi campeão do mundo em 2006 com a seleção italiana, mas a Champions League não deu. E por isso que ele ficou tão revoltado naquele jogo famoso com o Real Madrid, naquele pênalti marcado aos 48 do segundo tempo, naquela expulsão, enfim. Porque ele sabia que ali acabava a última chance que ele tinha de ganhar a Champions League. Foi triste para ele, né, Salgueiro? Foi, Lima. Ele chegou muito perto ali. Eu acredito que se a Juventus passasse ali pelo Real, ele ia se encorpar e realmente poderia chegar mais longe, né? Então ali todo o desespero da reclamação dele num lance que foi polêmico, um lance para mim que não foi pênalti, fiquei com essa convicção, o árbitro entendeu que sim, outras pessoas que acompanham o futebol de perto, ou seja, foi um lance que dividiu opiniões, né?
mas ali ele sentiu que, infelizmente, a chance de título realmente escorria pelos seus dedos de uma forma muito triste, né? Mas, enfim, nada, eu vou usar mais ou menos aquela coisa, né? Que falam, né, que o estádio de Wembley não viu Pelé jogar, né? Que pena que o estádio de Wembley não viu, azar o dele. Azar dele. A mesma coisa a Champions, que não teve o Buffon campeão, azar da Champions. Vamos ficar com esse discurso, viu, Lima? Olha, ô Salgueiro, ontem nós estávamos, depois do plantão da Liga Europa, falando sobre música, aquela coisa toda, e esse momento do Buffon aí na Champions League me trouxe à mente, nesse momento, a frase de uma música que eu gosto muito, do Gianluca Gragnani, né? La mia storia tra le dita, a minha história entre os dedos. E tem uma frase da música que talvez tenha tudo a ver com o Buffon, né? Eu fico imaginando essa frase que eu vou dizer agora, o Buffon falando para o árbitro. É claro que na hora do jogo ele xingou, ele esbravejou. Mas eu acho que se ele fosse oferecer uma música para o árbitro, ele oferecia essa frase dessa música. Num determinado momento ele fala assim: e agindo assim, você me deixa sem saída. E você vai com a minha história entre os seus dedos. Quer dizer, ele tirou do Buffon a chance do cara avançar e, quem sabe, conquistar a Champions League. Mas vamos lá, depois desse momento musical, vamos virar a página. Ontem você acompanhou aqui no plantão da Liga Europa a grande final da Liga Europa 2017-2018. Não foi tecnicamente um jogo brilhante, mas foi uma partida bem legal e eu lamento pela contusão do Payet, porque em função da contusão do Payet ontem, aquela contusão muscular que ele teve, aquela contratura, o Payet já não apareceu na lista de convocação hoje do Didier Deschamps. O Deschamps ele convocou os 23, evidentemente o Payet estaria entre os 23, se não fosse a contusão, e convocou mais 11, e aí deixou uma vaga em aberto, que são 35. Ele tem até o dia 4 de junho, né, para completar a lista. E esse é o prazo que o Payet vai ter, né, evidentemente, para tentar se recuperar e ainda, de alguma forma, participar da Copa do Mundo na Rússia, embora seja um pouco difícil, e por isso que a gente viu aquela imagem, né, Salgueiro, dele chorando, porque além do cara estar saindo de uma final, né, de um torneio que o time nunca conquistou, nenhum time francês conquistou até hoje a Liga Europa, ele já estava imaginando que aconteceria o que aconteceu hoje, que ele não estaria na lista dos convocados para a Copa. É verdade, porque a gente sentia realmente que ele saía chorando, e eu no primeiro momento, fazendo o jogo com você, eu falei, né, a frustração do jogador de perder a chance de disputar uma final, realmente que ele esperava tanto, que tinha uma expectativa grande. E não era só isso, né, Lima? Ele sentia realmente que poderia ficar fora da Copa, como parece que está acontecendo. Bom, então vamos ao que disseram os dois técnicos, né? Primeiro, o lado francês, o que disse o Rudi Garcia sobre a perda do título ontem em Lyon. La meilleure occasion d'abord, deux parce que on a fait une erreur sur notre relance et sur la construction, notre départ d'action qui nous a coûté d'être mené au score, et contre une équipe comme l'Atlético de Madrid, il faut pas être mené parce que ça devient compliqué. Après, en deuxième période, ils ont haussé leur niveau. Et ça a été difficile pour nous. La meilleure équipe à gagner, celle qui a le plus d'expérience. Ele reconheceu, ele falou, olha, nós até começamos o jogo melhor, só que aí aconteceram duas coisas em sequência. Primeiro, o time francês perdeu um gol incrível, né, que a gente até disse aqui, e logo em seguida veio aquele erro numa saída de bola com o Mandanda. E ele disse o seguinte, você cometeu um erro desse contra um time como o Atlético de Madrid, evidentemente você vai ser penalizado por isso, né? E o Olympique foi. E ele disse mais, aí ele deu a entender assim, no primeiro tempo a gente ainda teve alguma chance de ganhar o jogo, ele nem citou o Payet.
Aí ele falou, no segundo tempo, eles elevaram o nível do jogo deles. E aí ficou difícil para nós. Temos que reconhecer que ganhou o melhor, o time que tinha mais experiência em decisões. Tá certo? É verdade, e ele fez um raio-x bem certinho, né, Lima? Sem dúvida. E foi legal ele reconhecer, né, Salgueiro? Não arrumar desculpa, nada. Né? Dificilmente você ouve um técnico falando assim, não, os caras elevaram o nível de jogo deles e aí ficou difícil pra gente. É muito difícil alguém reconhecer. Embora aconteça várias vezes, quem perde sempre arruma desculpa. Foi o campo, foi o juiz, foi, né, a Joanete lá do jogador, nunca fala o outro que jogou bem. E o Rudi Garcia foi bem legal nessa daí. Do outro lado, o Simeone enalteceu. Ele disse que a conquista da Liga Europa foi muito mais do que a conquista da Liga Europa para o Atlético de Madrid. Este triunfo de la Europa League es mucho más que la Copa de la Europa League. Creo que es el valor a la constancia, el valor al trabajo, el valor a insistir. Venimos de perder 2 finales de Champions, una faltando 2 minutos, otra por penales. La temporada pasada nos quedamos fuera en semifinales de Champions. Esta temporada habíamos comenzado en Champions mal, quedando fuera. Nos reinventamos nuevamente en esta competición. Y en el partido de Arsenal, sin ninguna duda, el equipo demostró hombría y empezó a ganar esta Copa. Algumas coisas interessantes, disse o Diego Simeone, né? Que a conquista da Liga Europa ela é mais do que um título isolado, porque o Atlético de Madrid vinha aí, né, de 2 perdas na Champions League, e perdas dolorosas, né? Aquela primeira, 1-0 até os 42 do segundo tempo, aí tomou um gol no final, aí foi para a prorrogação, o Real Madrid atropelou, depois perdeu nos pênaltis de novo para o Real Madrid. No ano passado ficou fora da final da Champions League, caiu na semifinal. Esse ano começou mal a Liga dos Campeões, tanto que caiu para a Liga Europa, né? E ele falou uma coisa no final que eu achei bem interessante e que define essa conquista do Atlético de Madrid. Quando ele citou o jogo do Arsenal, ele falou, e naquela partida diante do Arsenal, mostramos toda a nossa hombridade e foi ali que a gente ganhou a Liga Europa. Ele não estava se referindo ao segundo jogo em Madrid, quando o Atlético ganhou por 1-0 o gol do Diego Costa, mas sim ao primeiro jogo em Londres, quando o Versálico, em 9 minutos, tomou 2 cartões amarelos, foi expulso. Ele, Simeone, foi expulso porque ele ficou revoltado com o juiz. E aí, com 10 minutos do primeiro tempo, o Atlético de Madrid estava com um jogador a menos, sem o seu técnico no banco, na casa do Arsenal, né? Que se não bastasse toda a história do Arsenal, ainda tinha aquela motivação extra para tentar dar um título para o Wenger na temporada que ele estava deixando o clube. Começou perdendo por 1-0 e mesmo assim empatou o jogo. Então ele acha que aquela partida foi chave para o título do Atlético de Madrid. E eu concordo com ele, Salgueiro. Concordo também, a gente acompanhou esse jogo, né, Lima? E aquele gol no finalzinho do Griezmann, depois de um erro defensivo terrível, foi o jogo chave que fez com que o Atlético de Madrid conseguisse realmente chegar ao título, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida foram 2 raios-x aí de 2 treinadores bem lúcidos, né? Um realmente admitindo a derrota, apesar que eu acho que 3-0 ficou demais para cima do Olympique de Marselha, e o Simeone admitindo isso, realmente que eu vi com os mesmos olhos que ele, ou seja, o primeiro jogo foi o jogo que fez toda a diferença, realmente o primeiro jogo da semifinal. Isso que você disse, num determinado momento da coletiva, o Rudi Garcia falou. Ele falou, 3-0 ficou demais pra gente. Mas, apesar disso, não temos do que nos envergonhar. Ele acha que foi uma vitória maiúscula do Atlético de Madrid, mas não foi vexatória para o Olympique. Você acha que foi vexatória? Pelos números ou não? Não, vexatória não, eu só achei que ficou demais os 3-0, mas daí conforme de acordo com o que foi o jogo, foi 3-0, eu achei que foi demais. O Olympique teve pelo menos de 20 a 25 minutos do começo do jogo, muito bem no jogo, teve 3 chances seguidas e depois realmente acabou se perdendo no jogo. O Atlético de Madrid acabou fazendo um atrás do outro, né? Eu achei que ficou um resultado muito acachapante, mas quem viu o jogo, quem assistiu a partida, viu que não foi vexatório. E o Griezmann também falou depois da conquista. Otra vez
vez no voy a decir que mi futuro no es el momento, ¿no? Pero sí que es verdad que el Cholo me enseñó mucho, me ha hecho mejor jugador, me ha llevado a estar en el top 3 del mundo y ojalá pueda seguir así, ¿no? Mejorando en cada año, en cada partido y ganar todavía más trofeos, ¿no? Pero la verdad que sí, le debo mucho al Cholo, pero también a los compañeros que tengo en el vestuário. Foi inevitável a pergunta sobre a ida dele para o Barcelona. Aí ele falou que não era momento de falar do futuro dele e preferiu elogiar o Simeone, né? O apelido do Simeone é Cholo, né? Então quando ele fala, eu tenho que agradecer ao Cholo, que me fez um jogador melhor, me colocou entre os melhores jogadores do mundo, né? Com seus ensinamentos, tudo. Então é isso que eu tenho que valorizar, e também citou os seus companheiros de equipe. Foi bem legal o Griezmann, ele não quis trazer para ele, né, mesmo fazendo 2 gols na final, os louros da vitória. Agora, a informação que vem da Europa é clara, que o Barcelona já avisou o Atlético de Madrid, a multa é de 100 milhões de euros, e o Barcelona vai depositar e vai levar o Griezmann, não tem jeito. Depois da Copa, provavelmente ele vai jogar no Barcelona, e aí também provavelmente o Cavani irá vestir a camisa colchoneira, Salgueiro. E vai vestir o Cavani que eu já falei aqui em alguns momentos, né, que é um ótimo reforço, sou fã desse uruguaio, acho que ele vai fazer muito bem, ele cai muito bem nesse esquema do Simeone, um cara de força, de vibração, de muita transpiração, acho que ele vai se dar bem. E por outro lado, o Griezmann praticamente se despediu da equipe colchoneira e vai fazer, realmente se despediu com 2 gols, com um título, e vai fazer história no Barcelona, porque ele tem um futebol leve, muito talentoso, vai cair com uma luva ao lado das feras do Barcelona, e aí é aquela coisa, né? Realmente a gente vai ver de um lado o Atlético de Madrid forte, perder um cara de talento, mas vai ganhar um outro goleador, e o Barcelona vai ter ainda mais um cara realmente fora de série no seu ataque. Vão ser 2 ataques maravilhosos, uma mexida boa nesse quadro europeu na próxima temporada. Valeu, Salgueiro. Até daqui a pouco com Deportivo Lara e Corinthians aqui na Rádio Futebol Clube. Um abraço. Estaremos juntos, Lima. Um abração. Portanto, fica o convite. Daqui a pouco, às 21h20, tem Deportivo Lara e Corinthians. Copa Libertadores da América para você. Amanhã, às 9 da manhã, o Breakfast News, e às 11, o Bom Dia Esportes. A qualquer momento tem o Click Time. Quando tem notícia importante, tem Click Time na Rádio Futebol Clube. Obrigado a você que curte as nossas páginas através do @Rádio Futebol C, @Rádio Futebol C, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Toda a nossa programação fica arquivada em podcast. Você pode ouvir qualquer um dos nossos programas acessando www.radiofutebolclube.com.br, do seu tablet, do seu celular ou do seu computador. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.